Bem-aventurados os misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Não julgueis. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei que nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, tu, porém, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava entre eles. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Este convite fez da indulgência um dever, porque não há pessoa alguma que não necessite para si própria da indulgência. Jesus aí nos ensina que não devemos julgar os outros muito severamente, sem que antes julguemos a nós mesmos. Nem devemos condenar os outros naquilo que nos desculpamos. Antes de denunciarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A censura feita sobre a conduta de outra pessoa pode ter dois motivos: redimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo não tem desculpas, porque nele só há maledicência e maldade. O primeiro motivo pode ser louvável e deveria ser mesmo um dever em certas ocasiões, pois dele poderá resultar um bem, e porque sem ele o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem não deve, aliás, ajudar a evolução de seus semelhantes? Sendo assim, não devemos tomar no seu sentido absoluto o princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque ser escravo da letra mata o seu entendimento, e só o espírito da letra dará vida à sua compreensão. Jesus não poderia proibir de reprovar-se o mal, porque ele mesmo nos deu o exemplo dessa reprovação e a fez em termos enérgicos. Mas ele quis dizer que a autoridade para censurar o mal está na razão da autoridade moral daquele que faz a censura. Cometer os mesmos erros que se condenam nos outros é perder a autoridade moral para a censura e, mais ainda, é perder o direito de repressão. A consciência íntima, por outro lado, recusa todo o respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é aquela que se apoia sobre o exemplo que aquele que censura dá do bem. Esta dedução é a que resulta igualmente das palavras de Jesus.